Olá! Já dizia a saudosa Rita Lee, amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Ah, a vida sexual do brasileiro, tema que fascina, que intriga e desperta curiosidade. Para desvendar esse enigma e descobrir como somos nesse quesito tão íntimo e ao mesmo tempo tão essencial, hoje nós vamos quebrar o tabu e falar sem preconceitos. Afinal, o prazer está aí para ser explorado e celebrado. E se o sexo anda meio sem graça, não se desespere. A convidada deste programa é especialista no assunto. Nós temos o prazer de receber para um bate-papo super sincero a sexóloga Stephanie Sainz. Ela também é CEO da loja de cosméticos Int, uma marca que revolucionou o mercado sexual e que está presente em quase todos os cantos do mundo, passando pela Ásia, América Latina, Europa, Rússia e também considerada por 6 anos consecutivos a melhor marca de produtos eróticos do país. Além de novidades e estratégias, essa jovem empresária vai dar um monte de dicas bacanas sobre autoestima, relacionamento e, claro, contar verdades que ninguém te conta sobre o sexo. Olá, Stephanie, seja muito bem-vinda ao nosso programa e hoje nós vamos quebrar o tabu com o assunto que vamos falar sobre sexo e sexologia. Seja bem-vinda. Isso mesmo, passar um pouquinho dessa parte que é muito importante aí para todas as mulheres e homens desse Brasil. Espero que a gente possa sanar algumas dúvidas aqui hoje, que eu acho que está muito presente aí na nossa sociedade. Stephanie, ao longo de sua jornada profissional, você optou por uma carreira bastante desafiadora, né? Ao se tornar sexóloga. Você poderia compartilhar conosco o que a motivou escolher essa área específica da saúde e do bem-estar? Houve algum momento ou experiência que foi decisivo, né, para perceber a importância de se dedicar à sexologia? Bom, vamos lá. Eu tenho uma empresa de cosméticos íntimos. Então, eu senti essa necessidade de eu conhecer um pouco mais a fundo disfunções, a questão do prazer, a questão do relacionamento, a questão dessa evolução da sexualidade, para eu trazer isso no desenvolvimento de novos produtos. Então, foi justamente dessa vontade de querer trazer mais conhecimento para essa área dos cosméticos, dos brinquedos, e conhecer realmente a fundo para que isso ia transformar a vida de alguém, onde isso poderia ajudar uma pessoa, ao invés de ter que entrar com algum tipo de medicamento, onde que eu poderia ajudar também os nossos clientes nessa parte da sexualidade, entender mais sobre isso. Então foi justamente dessa vontade de aprender mais e trazer isso tanto como benefício da empresa, quanto dos nossos consumidores. Stephanie, você trabalha com uma função importante na vida das pessoas, que são as relações sexuais e um assunto que ainda hoje existe um tabu muito grande, mas é sabido que uma vida sexual saudável traz muito benefício, seja a pessoa solteira ou casada. Por ser uma profissão não tão conhecida por várias pessoas, é normal que muita gente tenha dúvida sobre qual é a atuação do sexólogo, se precisa de algum curso superior para exercer a profissão. Então, explica pra gente o que é um sexólogo e como é que ele pode ajudar as pessoas? Bom, o sexólogo ele vai trazer todo esse conhecimento, não só do nosso corpo, mas também de como é a sexualidade, como que isso deve ser vivido, como que isso surgiu. Ele pode ter várias vertentes da onde ele vai atuar. Então, ele pode virar um conselheiro aí para casais, onde faz uma terapia para os casais, ajuda eles a se conhecerem mais em relação ao seu relacionamento, ao seu corpo, à sua vida íntima. Pode seguir uma vertente mais educacional. E todos esses cursos, eles precisam sim, eles passam, a gente tem aula mesmo, como se fosse uma faculdade, onde a gente passa 2 anos estudando e depois a gente faz uma prova que comprova realmente que a gente está apto a ser um sexólogo. Então, hoje em dia, o sexólogo ele tem várias vertentes aí que ajudam muito, tanto no relacionamento, quanto a trazer também um bem-estar para as mulheres, para trazer essa parte de se comunicar, de conseguir expor os seus desejos, conseguir falar de prazer, conseguir falar de uma menopausa, por exemplo, sem ter nenhum tipo de constrangimento, onde muitas mulheres ainda têm. São muitas vertentes que um sexólogo pode atuar, mas o sexólogo ele vem justamente para desmistificar toda essa parte relacionada a relacionamento, a sexo, a prazer, a reprodução, e trazer isso de uma maneira simples e fácil das pessoas entenderem.
A gente sabe que sexualidade não é sinônimo de sexo. Enquanto o sexo está ligado ao prazer do corpo e do ato sexual em si, a sexualidade ela fala sobre afetividade, individualidade, respeito, comunicação, ou seja, a sexualidade é a maneira de estar no mundo construída social, cultural e psicologicamente. Além disso, problemas relacionados à sexualidade podem ter causas como fatores sociais, físicos e até emocionais. Então, muitas vezes, a maneira como lidamos com a relação sexual está ligada a fatores de estresse, tristeza, insegurança, religião, baixa estima. Então, diante de tudo isso, Stephanie, como saber se eu preciso procurar a ajuda de um sexólogo, ou melhor dizendo, quais os principais motivos que levam os pacientes a procurarem ajuda nas questões de sexualidade? Muitas vezes as pessoas procuram sexólogos pela principal função de conseguir expor aquilo que está vivendo. Porque muitas vezes hoje ainda acontece, quando se fala com um médico, ou às vezes alguma outra pessoa, um psicólogo, muitas vezes eles não têm tanto essa vertente de falar abertamente sobre alguns assuntos relacionados a esse bem-estar, a esse prazer, a esse mundo. Então, quando a pessoa procura um sexólogo, é realmente, às vezes, a abertura que ela vai ter, ou ele vai ter, de se comunicar abertamente sobre diversos assuntos que talvez não consiga se comunicar com outras pessoas. Então, assim, não é saber se precisa ou não. Muitas vezes, antes de eu me tornar uma sexóloga, eu me consultei com sexólogas que me ajudaram muito a descobrir mais sobre mim, mais sobre o que fazia a Stephanie feliz, além da relação e tudo mais, mas o que me complementava. E os sexólogos me ajudaram muito a conhecer a Stephanie que eu sou hoje. Então essa parte é muito fundamental da gente ter essa liberdade de se expressar sem medo de nenhum tipo de julgamento. Stephanie, como sexóloga e também como CEO, você ocupa posições que desafiam muitos estereótipos. Então, quais são os preconceitos mais comuns que você enfrenta nesses dois campos profissionais? Existe algum tipo de estratégia que você utiliza para educar ou até mesmo para mudar a percepção pública sobre sexualidade e também sobre saúde sexual? Bom, vamos lá, é o que eu falo, sempre nos nossos perfis ou onde a gente aparece falando sobre o sexo, ainda é um tabu muito grande. Falar sobre não só sexo, mas relacionamento, prazer, intimidade, autoconhecimento. Então a gente vê muitas pessoas comentando coisas absurdas. E eu acho que a minha principal função, ou o meu principal pensamento, foi nunca baixar a cabeça para nenhum tipo desses comentários, porque eu entendo que tem pessoas que tiveram uma criação que foi dessa maneira, do jeito que ela está expondo aquele comentário. Foi uma pessoa que não teve acesso a uma informação, foi uma pessoa que talvez teve pais muito rígidos, que nunca pôde conversar sobre isso, que na escola nunca teve uma questão de educação sexual, não aprendeu sobre isso. Então, eu prefiro descartar comentários ruins e tentar focar em trazer um conteúdo onde seja simples entender o que eu quero falar. Eu acho que às vezes fica muito complicado a gente explicar de uma maneira muito difícil do outro entender. Então, é trazer situações cotidianas onde as pessoas se identificam com isso. E minha principal é esses comentários que são ruins, eu faço questão de chamar, de tentar explicar de uma outra maneira, de tentar mudar a cabeça dessa pessoa, porque muitas vezes falta de informação que acaba gerando esse tipo de preconceito. É algo que muitas vezes a pessoa tem dentro dela, que gostaria de saber, gostaria de entender, mas por conta de um tabu, de um medo imposto ali, ela não consegue soltar aquilo. Então eu trato isso muito como algo que eu posso tentar converter. Eu imagino que não deva ser fácil conciliar a carreira de sexóloga com a gestão de uma empresa de cosméticos, né? Ainda mais internacional, digamos assim. Eu acredito que nesse tipo de negócio apresente uma série de desafios e também de recompensas. Como é que você consegue equilibrar essas duas facetas profissionais tão demandantes, né? Existem algum tipo de sinergia entre a sua prática como sexóloga e sua visão como CEO da INTE que contribui para o sucesso em ambas as áreas? Com certeza, as duas áreas elas se interligam demais. Como eu falei anteriormente, eu quis linkar realmente o meu trabalho à sexologia.
Sem ele, sem a sexologia, muitos produtos que eu desenvolvi até hoje não seriam metade do que eles são. Então, no meu perfil, por exemplo, eu concilio muito disfunções que a gente detecta que não é realmente um caso de remédio, ou ter que tomar, ou é uma questão de física do corpo, e eu tento incluir produtos que vão te ajudar a superar aquela barreira que você está passando. Então, os meus trabalhos, eles têm muito essa sinergia. E no meu perfil eu tento dividir ali um pouco o tempo falando sobre assuntos gerais, linko produtos, porque eu acho que muitas pessoas chegam no meu perfil e descobrem também esse meio dos cosméticos, dos sex toys, que podem contribuir demais para a vida sexual. Stephanie, além de sexóloga, você também é CEO da marca de cosméticos Inti, uma empresa que veio para revolucionar o mercado sexual com uma mensagem focada em educação, em saúde, em bem-estar, e tem tanto no Brasil como também já tem a empresa até na Europa. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que foi, né, esse crescimento de uma área tão que ainda é tabu por aqui. Bom, vamos lá. A Inti Cosméticos, ela é uma empresa de cosméticos e brinquedos íntimos que já está presente no mercado há mais de 17 anos. Então, se hoje já é difícil falar de sexualidade, tinha 17 anos atrás, onde o sex shop, a loja de lingerie, era tudo muito escondido. Hoje em dia, lógico, já está muito. A gente é uma marca que representa o prazer como um todo. Então, para aumentar o prazer, aumentar a intimidade, aumentar o autoconhecimento das pessoas por meio dos nossos cosméticos e brinquedos. Então, a Inti, ela veio realmente com o intuito de quebrar esses tabus da sexualidade. Porque não tem coisa pior quando a gente não conhece o nosso corpo, quando a gente não sabe se dá prazer, quando a gente não tem essa verificação que eu consigo ter um sexo prazeroso. Então, a gente vem com essa ideia realmente de saúde, que é o que representa a nossa marca. E hoje a gente também já está presente na Europa, já tem 5 anos que a gente também tem a nossa marca lá, com uma linha exclusiva para o mercado europeu. E está fazendo muito sucesso, realmente, porque a gente foca muito nos ativos, nos efeitos, nos sabores que a gente coloca, e os produtos dão resultado. Então, esse é o nosso foco principal. E a Inti está sendo sucesso aí no mundo, e é muito bacana ver uma empresa brasileira criada por mãe e filha estar agora no exterior e estar presente em diversos países que não são o Brasil, e que lá a gente exalta muito os componentes aqui do Brasil, que às vezes a gente não dá tanto valor aqui no Brasil aos componentes que a gente tem, mas eles são maravilhosos, e lá fora eles são um verdadeiro sucesso. A pesquisa Sexo e Saúde revelou que apenas 42% dos brasileiros estão satisfeitos com sua vida sexual. Na sua opinião, Stephanie, quais são as principais barreiras que você identifica no seu trabalho que impedem uma vida sexual plena e satisfatória? E como é que você acredita que essas barreiras possam ser superadas tanto individualmente quanto também em casal? Bom, vamos lá. Primeiro, eu gosto de separar um pouquinho essa questão do homem e da mulher. O homem, ele sempre vai ter uma abertura sexual muito maior do que a mulher, porque o homem ali, quando ele era pequenininho, ele já foi incentivado a conhecer o seu próprio corpo. Falar de sexo com o homem sempre foi muito mais fácil do que falar de sexo com uma mulher. Então, essa abertura foi sempre maior. O homem já foi incentivado ali a conhecer o próprio corpo desde a infância. Enquanto a mulher não. A mulher se a mão daí, que coisa feia, não pode. Então, sempre já começou numa barreira ali. Por isso que a gente enxerga hoje que tem homens que vivem sua sexualidade muito mais plena do que as mulheres. Mas não que isso anule o fato de homens que também não conseguem viver sua sexualidade, porque assim como efeitos culturais, efeitos religiosos, questão familiar, tudo isso interfere na construção da nossa sexualidade. Então, quando a gente tem pais muito rígidos que não deixam a gente falar sobre sexo, a gente tende a se fechar mais a esse mundo da sexualidade, do conhecer o seu corpo, de aceitar o seu corpo. Então, a gente percebe que essa linhagem ela vai vindo da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. E isso vai seguindo essa questão do rumo da vida. Uma outra questão é a comunicação.
as pessoas são muito fechadas para falar desses assuntos. Então, você trazer essa comunicação é muito difícil, mas quando você entra, você percebe o quanto as pessoas estão precisando conversar sobre isso. Quando a gente inicia, às vezes, uma conversa numa roda de amigas e alguém escuta e entra nessa conversa, você vê que são perguntas básicas. São perguntas que a gente já podia ter sanado, mas que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de informação. E o terceiro, que eu digo muito, é o autoconhecimento. A gente tem que se conhecer antes de depositar a nossa sexualidade, nosso bem-estar na mão de outras pessoas. Então, o se conhecer, para mim, é fundamental. A primeira coisa que eu sempre indico para alguém que me chama, passe comigo, é falar: se conheça, não dependa de ninguém. Saiba os pontos, o prazer da vida que você tem, não só em relação ao sexo, mas o que te faz bem, o que te faz feliz, o que te torna uma pessoa melhor, o que se sentir bem com você mesma. E aí, lógico, depois tem esses pontos de conhecer o seu corpo, até por uma coisa muito importante. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a delimitar aquilo que a gente aceita ou não. O que é aceitável para a minha relação e o que não é. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente impõe esse limite. Quando a gente não conhece, a gente acaba deixando acontecer. E sim, quando a gente conhece o nosso corpo, a gente consegue guiar o nosso orgasmo e o nosso prazer sem depender de ninguém. Isso não significa que você não precisa ter um parceiro ou uma parceira, mas significa que se você estiver num relacionamento ou estiver ali num momento de afetividade, você vai saber guiar aquela pessoa que está com você a conseguir fazer com que você chegue ao ápice. As mulheres estão começando a vida sexual cada vez mais cedo. Levando em conta essa evolução da sexualidade feminina, onde as mulheres buscam cada vez mais sua emancipação sexual, claro, como é que você avalia o impacto dessa mudança nas relações sexuais e também no prazer feminino? Essa precocidade, até mesmo liberdade e autonomia, significa satisfação sexual? Eu sempre falei que quantidade não é qualidade. Tem pessoas que acham que praticar muito a atividade sexual ali é o melhor. Mas às vezes você ter um momento de prazer na semana que te fez bem, que foi gostoso, que teve uma preliminar, que teve um beijo, que teve uma carícia, um estímulo, é muito melhor do que várias. Isso é normal acontecer. Na adolescência, o pessoal está se conhecendo ali, os hormônios estão a milhão. Então, os estímulos, eles ficam muito mais aflorados. E a gente está trazendo um pouquinho dessa experiência que era do homem somente. O homem podia ter a relação antes. O homem podia conhecer mais o seu corpo. Hoje em dia, você já vê as mulheres se colocando ali em primeiro lugar e trazendo essa questão do eu vou conhecer meu corpo, eu vou me guiar e eu vou, se eu tiver vontade, eu vou fazer isso. É muito bacana da gente enxergar dessa independência da mulher em poder praticar aquilo que ela quer, a hora que ela quer. Lembrando sempre, né, proteção, camisinha, o número de HIV e AIDS aumentou muito entre os jovens, porque o jovem ele tá ali nessa fase onde ele não pensa, mas nessa fase da AIDS, do HIV, então ele acaba fazendo a relação sexual sem a camisinha, porque já essa parte não importa tanto no caso da menina tomar um anticoncepcional. Então é muito importante a gente frisar que a AIDS está aumentando a porcentagem entre jovens, então tem sim que utilizar a camisinha, não só por conta da gravidez, mas por todas as ISTs que estão presentes aí no nosso mundo. Então, não descartar a camisinha realmente é extremamente importante. Sei que vão ter desculpas, sei que vão ter, preciso, não sinto se eu estou com a camisinha. Hoje já tem camisinhas que são super finas, que mantêm o prazer praticamente da mesma maneira. E é só a gente não pensar que é somente a gravidez. Tem muita IST ainda e esses índices estão subindo, então a gente tem sim que usar a camisinha. E isso é muito importante que traga nessas comunicações, tanto da escola com esse adolescente, quanto da família. Eu falo que a família, às vezes, ela deposita toda essa função da sexualidade na mão da escola.
né, naquelas apresentações que a gente tem na escola, onde conta algumas coisas. Só que a família, ela tem um papel fundamental na vida desse jovem, em questão tanto de reprodução, ISTs, dicas. Não precisa aquela conversa, olha, meu filho, minha filha, vamos sentar para ter aquela conversa. Não tem que ser isso. Tem que ser uma conversa leve e descontraída, que justamente faça esse jovem ou essa se sentir bem naquela conversa. Então, isso é muito importante, não depositar somente na mão dos colégios, mas também ter a parte da família aí, que aponta algumas coisas aí da sexualidade que são muito importantes. Existe um melhor momento para os pais abordar essa questão com os filhos, justamente por ser um tabu, tanto para o pai quanto também para o filho, né? Como fazer essa aproximação para falar de um assunto tão importante, mas que seja de uma maneira leve? Bom, vamos lá. O Brasil é muito grande e muitos lugares, quando a gente pega essa questão de gravidez, por exemplo, na adolescência, tem estados que começam com 12 anos, tem estados que são 16. O Brasil, ele é muito complicado, às vezes, de falar sobre sexualidade, porque cada estado ele tem a sua peculiaridade e a sua realidade. Então, é muito importante que os pais estejam atentos a essas mudanças. O colégio é a mesma coisa, você vai ter um conteúdo específico ali dos 9 aos 11 anos, e um outro conteúdo dos 11 aos 14 para esses jovens, adolescentes. Então, é muito importante saber que mudou, não é mais uma conversa que se tem com 16 anos, 15 anos, a gente já consegue ver a conversa entre os amiguinhos. É bom sempre ficar atento, o que os amiguinhos estão falando, o que teu filho está assistindo, o que ele está vendo, porque é uma conversa que você vai precisar ter, então fique de olho aberto, não seja aquele pai ou mãe que fala assim, prefiro não saber, prefiro não ver. Isso é a pior coisa. Tenha essa conversa de uma maneira tranquila. Olha, vi que você estava assistindo. Geralmente a maioria das vezes é assim. Viu o filho ou a filha assistindo algum tipo de conteúdo adulto. Olha, vi que você estava assistindo. Por quê? Você sentiu alguma coisa? Você gostou? Você foi atrás por causa dos seus amiguinhos? O que aconteceu? E conversar sobre isso naturalmente. É um choque? É um choque. Não é fácil para os pais, eu entendo perfeitamente. Mas é melhor que seja pela sua do que descobrir de uma maneira pior mais para frente. Stephanie, pegando um pouquinho um gancho na sua resposta anterior, o estudo da vida sexual do brasileiro aponta uma frequência sexual bastante alta, mas ao mesmo tempo uma satisfação sexual relativamente baixa. Então, considerando esses dados, quais seriam, na sua opinião, os principais fatores que contribuem para essa discrepância entre atividade sexual e satisfação sexual? Como é que você acha que esses fatores impactam a percepção em termos sobre qualidade versus quantidade no contexto da vida sexual dos brasileiros? Exatamente. Então, é aquilo que a gente estava falando. A gente tem muita frequência do sexo, mas o sexo ele não ser prazeroso. Muita gente usa o sexo como uma válvula de escape do estresse e acaba simplesmente focando no ato sexual em si. Então, esquece do beijo preliminar, de carícias ao longo do dia. Eu falo que o sexo, muitas vezes, ele começa no bom dia de manhã, o jeito que você foi tratada ou tratado no dia inteiro. E aí sim, em casa, quando chega, vai ter esse desfecho. Então, muitas pessoas confundem, eu transo 5 vezes na semana. Tá, mas o quanto isso está interferindo na sua... Você termina o sexo só sendo mais um sexo ou um sexo que foi delicioso, prazeroso? Essa é uma confusão que as pessoas fazem e fazem muito. O que acontece também? Essa questão da ansiedade, o pessoal desconta também na relação sexual. A questão da falta da comunicação entre os casais, porque muitas vezes ficam naquele sexo que acaba virando uma rotina, porque não tem uma comunicação, porque a gente julga demais os prazeres do nosso parceiro ou da nossa parceira. Então, a comunicação aberta ali no relacionamento é muito importante. A comunicação ela é a chave para a gente conseguir mudar diversos atos que não
não estejam de acordo com aquilo que a gente gostaria de estar vivendo. Então, sim, quantidade não significa nada. Se a gente não tiver com a mente ali, porque eu vejo muito isso em mulheres que eu atendo, um homem, quando ele está no sexo, ele consegue se concentrar muito mais. A mulher, ela está pensando no que ela tem que levar no dia seguinte na escola, na roupa que ela tem que estender, no trabalho que ela tem que entregar, e ela não consegue desligar no momento da intimidade. E essa, muitas vezes, é uma chavinha que permite que ela não sinta prazer ali, e uma coisa sábia no momento da intimidade. E o quanto a televisão, esse bombardeio de informação que a gente tem a todo momento de que sexo resolve todos os problemas e tudo termina em sexo, pode afeta o brasileiro em achar que quantidade, né, que uma vida sexual plena é fazer sexo todos os dias. Isso afeta numa de você ter sempre uma performance boa, e se seu relacionamento não se enquadra a isso, você está errada ou errado. E na verdade não. Tem casais que têm até hora marcada e dia marcado para ter a relação sexual. Isso é bom? Isso é ruim? Cada um tem uma percepção. Por que é bom às vezes? Porque tem pessoas que precisam ter um cronograma na vida. Quando ela sabe que toda terça-feira, às 21h30, eles têm a relação sexual, ela já programa a cabeça para que naquele momento ela esteja desligado, ele esteja desligado do entorno da vida. Então é por isso que essa hora marcada dá certo. Então, enquanto outros casais precisam ser mais espontâneos, não conseguem ter a hora marcada e tem que acontecer na hora que acontecer. Mas esse bombardeio aí da mídia, até mesmo dos filmes adultos, isso é muito ruim, porque o sexo ele é muito diferente ali dos filmes adultos, as pessoas levam isso muito pro pessoal, e na verdade não. Esqueçam esses filmes adultos, muitas coisas são encenadas ali, muitas coisas não condizem com o que está sendo apresentado ali, e também esse bombardeio da mídia, esqueça também, não adianta você ter um monte de sexo se você não teve o prazer, aquele sexo que você termina e fala, que delícia, que bom que foi, que conectividade gostosa. Ao invés de você ter 5 sexos na semana, foca numa massagem diferente, toma um banho com a sua parceria, faz um jantarzinho em casa, no chão ali, coloca um tapete, uma coisa, uma velinha, acende. E isso já muda totalmente o ritmo ali. Eu falo isso para muitos casais que o relacionamento, não adianta você tentar salvar ele no dia dos namorados, uma vez ao ano. Você tem que cultivar o teu relacionamento ali no dia a dia. Não adianta uma data específica tentar salvar um relacionamento. O relacionamento ele é uma construção e um diálogo do dia a dia. Então é muito importante que as pessoas saibam separar tanto essa parte da mídia quanto desses filmes adultos, que muitas vezes é uma ilusão, ok? Stephanie, a disfunção erétil afeta 46,2% dos homens brasileiros e a anorgasmia impacta 15% das mulheres no país. Você poderia compartilhar conosco algumas estratégias ou até mesmo intervenções que têm se mostrado eficazes no seu trabalho para ajudar as pessoas a superar esses desafios sexuais, né? E além disso, como é que você vê o papel da comunicação e da educação sexual nesse contexto para a prevenção e no tratamento dessas e de outras questões recorrentes da sexualidade? Bom, vamos lá, vou começar falando sobre disfunção erétil. A disfunção erétil, ela pode ser causada por duas maneiras. Uma maneira orgânica, que é, ou seja, uma pessoa que tem 40 anos, que tem alguma coisa física, fez alguma cirurgia, toma algum tipo de medicamento, que vai ter uma disfunção erétil. E a segunda, e a que mais acontece, que a gente vai aprender, é a psicogênia. O que é isso? É a ansiedade interferir no homem conseguir ter uma ereção e manter uma ereção. Então, quando a gente tem algum paciente ali com a gente tem que entender da onde está vindo essa disfunção, qual desses dois motivos. É por isso que muitas vezes eu falo para os homens, façam seus exames, passem com os médicos de vocês, porque eu posso te aconselhar, mas eu nunca vou te medicar, porque muitas vezes é uma questão de hormônio.
nossos hormônios, testosterona baixa, vai sim interferir ali na sua ereção. Quando a gente tem uma parte cardiovascular, ou seja, o pênis, para ele ter uma ereção, ele precisa de sangue. Se essa questão vascular não está legal, o homem também não vai conseguir ter uma ereção que fique firme, que fique ereta. Então, existe muito a gente saber diferenciar e conseguir tratar da melhor maneira. Por exemplo, uma pessoa ansiosa já é um fator psicológico. Ela já vai para o sexo pensando, eu não posso perder minha ereção, eu não posso perder minha ereção. E nisso, pum, o que acontece? Perde a ereção. Então, é um fator muito mais ligado ao psicológico, aquela pessoa não conseguir manter essa ereção por conta que ela não tem confiança em si, porque ela deve ter passado por alguma relação ali que foi traumática, onde ela não conseguiu, e ela leva isso para a vida. Então, aí a gente vai lidar de duas maneiras. Ou eu vou indicar um psicólogo para realmente cuidar dessa parte psicológica, ou eu vou indicar um médico para realmente ver essa parte de hormônios, dessa parte de circulação. Entender também que uma pessoa acima do peso, que consome droga, que é fumante, que tem pressão alta, que tem cirurgias, que toma anabolizante, tudo isso interfere numa ereção mais potente e firme. Então, não é só o fator ali que a gente acha que é da idade, mas tem fatores aí, e agora 2% dos jovens aí também vem com essa questão de não conseguir manter a ereção, da disfunção erétil realmente. Então, é um fator que não é só mais 40, mas também está vindo para a parte dos jovens. E aí, nessa questão do jovem, entra a comunicação, de entender que conversar, procurar um especialista, tá tudo bem. Mas o grande ponto-chave é da mulher, que eu sempre gosto de focar, porque quando o homem ele tem algum problema erétil, alguma disfunção, ele vai procurar um médico, uma ajuda, vai tentar entender o que está acontecendo com o corpo dele muito mais rápido que a mulher. Por exemplo, a anorgasmia. O que acontece? Mulher não consegue atingir o orgasmo ou tem uma dificuldade muito grande de atingir o orgasmo. Então, a gente tem que entender mais uma vez por que essa mulher não consegue atingir o orgasmo. Ela não tem uma sensibilidade no canal vaginal e clitoriana, ela passou por algum trauma que tenha traumatizado ela com relação ao sexo em si, ela fica muito nervosa, ela passou por uma parte muito de religião, onde se tocar, praticar o sexo era um tabu. Então, tudo isso vai interferir no que a mulher vai sentir ali ou não. Então, é a gente entender realmente o que está acontecendo com essa mulher, para a gente dar o melhor tratamento possível. Às vezes, o que eu gosto muito, nem sei se eu posso mostrar um produto. Pode mostrar. Aqui. Então, tá bom. Esse daqui é um kit que a gente tem com a Laura Miller, que ele é um bullet. Um bullet, ele é um vibrador pequenininho que serve para a gente estimular todas as áreas do corpo. Esse produto ele é maravilhoso para uma pessoa que não tem sensibilidade clitoriana, ou seja, não consegue atingir o orgasmo por meio do clitóris. Então, vai fazer um exercício todos os dias, vai deitar na cama, vai pegar o seu bullet e vai estimular o seu clitóris por mais ou menos 5 minutinhos. O que vai acontecer? O seu clitóris ele vai começar a responder, porque assim como um músculo, o clitóris ele também atrofia. Então, a gente fazer exercícios nele para que ele tenha uma percepção melhor vai ajudar muito. E as mulheres vão sentir um incômodo, tá bom? Agora no começo, começando a estimular, mas depois de um mês elas começam a ter prazer, elas começam a ter uma percepção clitoriana. Então, vai depender muito do que aconteceu com essa pessoa. Uma fisioterapeuta pélvica que pode ajudar a pessoa se ela tem um vaginismo, que é por isso que ela não consegue ter um orgasmo ali, porque ela sente muita dor. Então, depende muito de caso para caso. E, mais uma vez, comunicação. Porque tem mulheres que levam isso para a vida inteira. Elas acreditam que ela não ter prazer é normal. E acabam deixando isso acontecer e sempre dando alguma desculpa para não procurar uma ajuda. Então, minha dica aí é para a mulherada realmente
procurar ajuda, conversar sobre isso, entender o que está passando no seu corpo. E isso também pode ser uma questão aí de falta de circulação também, uma questão de atrofia, uma questão de um vaginismo, tem várias questões que podem interferir e a comunicação ela vai ajudar muito para que essa mulher realmente volte a ter ou comece a ter uma vida sexual prazerosa. O que ela tem que entender é que não ter prazer não é normal, né? Exatamente, exatamente. A gente sentir dor, a gente sentir desconforto, a gente ter uma irritação muito grande na região íntima, a gente está toda hora com algum incômodo na região, isso não é normal. Então a gente tem que entender o que pode estar acontecendo para que a gente possa levar isso de uma maneira certa, né? Como eu disse, eu nunca vou medicar ou que vou fazer algo do gênero, mas eu vou poder te guiar ao que eu acho certo que você pode seguir. E exame, gente, exame é tudo, tem que fazer, tem que ver os níveis de hormônio, tem que ver o que pode estar acontecendo, porque às vezes existem exames que, estando fora, estão interferindo diretamente na sua libido. O uso de antidepressivos faz com que a libido vá lá para baixo. Então, tem vários medicamentos aí que interferem diretamente no nosso prazer sexual. Até mesmo a menopausa, né? Menopausa, com certeza. E esse é um assunto que tem que ser tratado, porque a menopausa é algo comum, que toda mulher vai passar, que muda o hormônio, desejo sexual realmente vai lá para baixo, lubrificação muda, mas que isso, pessoal, tudo isso pode ser revertido. Hoje tem produtos, tem fisioterapeutas, tem milhares de tratamentos que a gente pode fazer que ajudam demais nessa questão da menopausa. Um dos produtos mais vendidos aqui na empresa para menopausa é um produto que ele devolve a lubrificação natural da mulher. Então ela aplica com um aplicador e ela vai voltar a hidratar a região íntima interna dela para que ela comece a ter uma lubrificação natural novamente, conseguir ter prazer na hora do sexo sem dor, porque isso acaba acontecendo, mas calma, é normal fazer também uma reposição hormonal. Saibam, claro, com quem vocês estão fazendo, procurem, entendam quem é esse médico, mas reposição hormonal é normal, pode ser feito, tem que ser feito, porque muitas vezes um lubrificante, um excitante, uma maca peruana não vai te ajudar nisso se você está com um hormônio que está lá embaixo. Então a reposição hormonal é muito importante, você consultar aí com o seu ginecologista para ver como é que estão os seus hormônios, para deixar tudo certinho, porque é um conjunto, não adianta eu alinhar só uma parte e esquecer da outra. É importante as mulheres saberem que menopausa não significa fim da atividade sexual, né? Imagina, nunca que seja. A menopausa é muito bacana como a gente está tratando dela hoje em dia, é realmente algo comum e que então não se desespere, vai dar mais calor, vai dar alguns sintomas ali, mas que tudo isso dá sim para ser conciliado com uma performance 360. Não olhe só para um lado, vá na gineco, veja o hormônio, precisa de um lubrificante na hora do prazer, ótimo. Você não ter uma lubrificação não significa que você não está tendo prazer. Isso os homens têm que colocar na cabeça deles. Que muitas vezes a mulher não está lubrificada, mas ela está sentindo muito prazer. E é muito bacana que os homens não cobrem isso, porque muitas vezes essa mulher ela está passando por uma fase onde a lubrificação está mais baixa, principalmente gravidez, menopausa, tudo isso a lubrificação fica mais comprometida. E o homem tem que entender que está tudo bem, que ela pode estar tendo sim o prazer ali, mesmo sem a lubrificação. Um lubrificante eu falo que é o melhor amigo, independente da idade. Eu falo que ele é muito bom para você utilizar na hora da relação, porque ele tira o atrito, ele faz com que a penetração seja mais confortável, que evite fissuras e vai ter uma coisa bem mais prazerosa ali com o uso de lubrificantes. Agora,
Ao contrário da menopausa, existe uma parcela da população que opta pela abstinência sexual, né, sendo essa a escolha mais frequente entre as mulheres. Na sua experiência clínica, como é que você percebe os motivos e as consequências dessa escolha, tanto para homens, mas principalmente para as mulheres, né? E como a sociedade brasileira, conhecida por seu calor humano, por sua expressividade, lida com o conceito de abstinência sexual em meio a tantos estereótipos sobre sexualidade nacional? Bom, hoje em dia a gente já tem pessoas que são consideradas assexuadas. O que significa isso? São pessoas que realmente não sentem prazer com a relação sexual. Ou agora existem diversas vertentes onde as pessoas sentem prazer por outros fatores. Por exemplo, que ela precisa criar uma conexão emocional antes com outro tipo de pessoa para conseguir ter uma relação. E isso é extremamente normal, mas infelizmente ainda há muitos casos que a gente pega são de mulheres que sofreram algum tipo de abuso, tá? Então a maioria das mulheres que procuram são porque sofreram algum tipo de abuso, seja de parentes próximos não, e que não conseguem mais ter uma relação por conta do medo, por conta da insegurança, por conta do trauma que foi gerado por conta desse episódio que ela passou na vida. Então ainda é uma causa que acontece muito, ainda mais quando a gente sai das grandes capitais, porque a gente às vezes se baseia pelas grandes capitais, mas quando a gente vai para uma cidade que é mais no interiorzinho, que você só chega com uma estrada de terra, isso é uma prática praticamente comum e que é muito triste ainda de ver que acontece muito na nossa sociedade. Então, basicamente essa, e entender que sim, vão ter pessoas assexuais, vão ter pessoas que não gostam de praticar o sexo, que não gostam de ser tocadas, que não gostam dessa interação sexual e tá tudo bem. Às vezes, lógico, isso pode vir por algum trauma, pode vir por algum ocorrido, mas é também normal, assim como tem pessoas que gostam de sorvete e tem pessoas que odeiam sorvete. E isso pode acontecer e a gente vem falando cada vez mais sobre isso na sociedade e é normalizar realmente que isso pode acontecer, que não seja de algum trauma, mas pode acontecer sim e é normal. Stephanie, a rotina e as responsabilidades diárias, como trabalho, cuidados com a casa, com os filhos, muitas vezes são citadas como fatores que contribuem para o declínio da frequência sexual e do desejo nos casais que estão juntos há muito tempo, pelo menos há mais de 10 anos. Considerando esse cenário, quais estratégias você recomendaria para que esses casais consigam equilibrar suas obrigações e ainda assim encontrar tempo e energia para investir na vida sexual? Como é que a negociação de desejos e a comunicação sobre as necessidades sexuais podem ser facilitadas nesses relacionamentos a longo prazo? Bom, vamos lá. Relacionamentos a longo prazo muitas vezes tem esse tabu, casei, agora vou transar menos. Eu acredito que sempre quando a gente consegue criar uma rotina na nossa vida, a gente consegue sim ter tempo. Porque se a gente pensar em tudo que a gente faz na nossa vida, na semana, a gente vê que sim, a gente tem tempo para dar atenção ao nosso relacionamento, a gente tem tempo de praticar um sexo. É que o que acontece? Relacionamentos de grande tempo ali, eles acabam entrando numa coisa que é assim, tá bom, já estou com a pessoa, não tem que fazer mais nada. Isso acaba se tornando o dia a dia daquele casal. O sexo, quando tiver, vai ser a mesma coisa, não vai ser prazeroso, não tem mais nenhuma surpresa, não tem um dia diferente, não tem uma cumplicidade, uma conversa. A conversa, ela começa a desaparecer, começa a virar mais brigas frequentes, muitas vezes. Então, esse casal que está junto há muito tempo, ele tem que entender que não é porque você está junto que você não tem que valorizar ou que você não tem que continuar cultivando esse relacionamento. Porque vamos combinar, né? Hoje em dia o divórcio está aí e é uma coisa muito frequente na nossa sociedade, não é mais aquele tabu de antigamente, que não podia sair do relacionamento. Então o divórcio está aí. Quem não está feliz está se divorciando. Então as pessoas, elas vivem uma vida muito estressante.
Os casais, eles têm que começar a levar para casa um pouco de leveza, um pouco de parceria. Então é sentar, é falar sobre o seu dia, mas também escutar o dia do outro, porque muitas vezes a gente só fala, mas não ouve. Essa é uma questão muito presente nos relacionamentos. É a gente dar atenção e querer saber realmente o que aquela pessoa gosta, que fantasia que aquela pessoa tem de realizar. Acho que uma coisa que eu sempre falo nos atendimentos é nunca condene um desejo daquela outra pessoa. Então, vamos supor que eu tenho um namorado, há 10 anos a gente está junto, e ele expõe para mim um desejo sexual dele. Eu posso achar aquilo uma barbaridade, mas eu não vou chegar para ele e falar: credo, que nojo, como que você quer isso? Nossa, você é horrível. Por quê? Porque eu já travei totalmente a barreira daquela pessoa de me contar alguma coisa que ela pode ter prazer. Então, quando a pessoa te falar alguma coisa que você fica em choque, você pode falar: olha, eu acho que isso não é algo que eu iria conseguir fazer, mas a gente pode discutir sobre isso. E você também expor alguma coisa que você sente prazer. Então, às vezes, falta essa brincadeira entre os casais, da conversa. Por isso que hoje, né, na empresa, a gente vende muitos jogos para casais, onde a gente tira a carta e tem um assunto específico que as pessoas têm que comentar, o casal tem que comentar. Por quê? Porque a base de tudo é a comunicação. Tendo a comunicação, a gente consegue ampliar esse leque da rotina. Então, poxa, se a pessoa falou que gostaria de fazer um sexo ali na cozinha, por que não fazer, entendeu? Como é que tem as crianças em casa? Poxa, pede um dia para sua amiga cuidar das crianças, faz essa troca, pega uma amiga sua também que tem filho, faz essa troca de cada mês as crianças, uma de 15 em 15 dias troca, a criança vai para casa da outra, fala com teus. Sempre vai ter alguém que você vai poder contar ali. Lógico que não é sempre, mas pelo menos a gente não pode perder essa intimidade do casal. O casal, quando ele tem filho, ele acha que eles têm que viver só em função dos filhos. Mas na verdade não é isso. Eles têm que continuar cultivando o amor deles e ter os momentos deles sem os filhos. Tem que ter um momento de casal, um momento da intimidade só dos dois. E fazer brincadeiras ao longo do dia. Manda uma mensagem apimentada ao longo do dia, deixa uma calcinha ali no carro, com um bilhetinho escrito hoje tem, ou mande até um presente aí para sua mulher, uma coisa bacana escrito à mão, nossa, hoje me espere dessa maneira. Tudo isso interfere. Então a gente pode sair da rotina com ações pequenas. A gente chegar em casa, às vezes fazer uma surpresa de ter feito uma mesinha ali com alguma coisa para comer. É que a gente se acomoda, e isso é normal do ser humano, tá? Em qualquer relação vai ter um período que as pessoas estão mais acomodadas, mas é não deixar que isso vire uma rotina, que isso se torne um relacionamento. Então são pequenas ações que fazem os casais que estão muito tempo juntos conseguirem manter a chama acesa. Stephanie, vamos falar um pouquinho de sexo na terceira idade. Estudos apontam que a atividade sexual continua sendo uma parte importante da vida de muitas pessoas na terceira idade, embora a frequência e a natureza das atividades sexuais possam mudar. Considerando a relevância do sexo para a qualidade de vida e para o bem-estar emocional de todos, inclusive dos idosos, quais são os principais desafios que os indivíduos dessa faixa etária enfrentam para manter uma vida sexual ativa e satisfatória, e também como superar esses desafios, especialmente em relação às questões de saúde física, de percepção social sobre sexualidade e também sobre a disponibilidade de informação. Primeiro é colocar na cabeça que a terceira idade sim tem prazer, a terceira idade também pratica o sexo, a terceira idade também tem desejos e prazeres, e tudo isso engloba. É lógico que o desejo de uma menina de 20 anos mudou para uma pessoa que está ali por 60, 70 anos. São conceitos diferentes de prazer. Antes a gente quer ali, quer aqui, quer toda hora, e na terceira idade começa a se valorizar outros tipos de
toque, realmente essa troca de afetividade antes da relação. E tem essa barreira óbvia da questão física, que é a circulação, a lubrificação também que não é a mesma, mas como eu disse antes, tudo isso pode ser superado com a ajuda de um médico, com a ajuda de produtos, com a ajuda de fisioterapeutas que tragam esse benefício, mas é realmente normalizar que a terceira idade tem muito prazer. E isso pode mudar somente na questão do afeto que se tem. Então não é a gente colocar na cabeça que, ai, meu avô, minha avó, nossa, tem intimidade, que horror. Não, que bacana, que bom que eles cultivam isso. Porque o sexo na terceira idade, ele também é super importante. Deixa a pessoa mais viril, deixa a pessoa mais alegre, porque o sexo, ele libera diversos tipos de hormônio, então a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais animado, e isso é fundamental também na terceira idade, principalmente na terceira idade, onde geralmente você já não tem mais uma ocupação, um serviço ou algo assim que ocupe a sua mente. A gente tem que ter outras atividades, por isso que eu falo que não só atividade sexual, mas fazer um tipo de esporte na terceira idade, ter uma alimentação bacana, ter essa parte sexual ativa. Então é a gente quebrar esse tabu que a terceira idade não tem prazer. Inclusive a gente tem muitos produtos aqui que são vendidos para essa terceira idade, onde o pessoal compra e são compras frequentes, compra todo mês, bonitinho. E assim, a gente tem muitos feedbacks agradecendo aí por essa ajuda, por sentir prazer novamente, por ter um produto que está sendo pensado ali para o momento deles e realmente desmistificar isso. Eu falo que eu olho para os meus avós e eu vejo muita felicidade neles, porque até hoje eles cultivam esse amor deles, não só com relação ao sexo, mas da parceria, de fazer as coisas juntos, de terem prazer um no outro, de se tocarem, de se beijarem, de andarem de mãos dadas. Então, normalize essas cenas aí na vida de vocês, porque é muito comum essa questão do sexo na terceira idade. Stephanie, você falou há pouco tempo sobre a importância da comunicação e da intimidade emocional entre os casais para a manutenção do desejo e da atividade sexual. Isso, claro, também inclui a terceira idade. Então, eu pergunto, como é que a inclusão da educação sexual voltada para idosos em programas de saúde pública poderia impactar positivamente a sexualidade e a saúde sexual dessa população? Quando a gente pensa nessa faixa etária da terceira idade agora, a gente tem que pensar que a criação deles lá atrás foi muito mais rigorosa do que a nossa com relação à sexualidade. Então, muitos pontos que são abordados por nós hoje com naturalidade, naquela época não eram. Então, as pessoas já carregam essa bagagem de uma infância, de uma adolescência totalmente diferente da nossa. E a gente trazer alguns temas que hoje a gente conversa para a terceira idade, isso acaba abrindo uma mentalidade muito legal para esse casal. Porque coisas que pareciam tabus, ou que pareciam inapropriadas, ou que pareciam ruins, hoje se tornaram normais. E quando a gente aborda essa questão junto a eles, é uma comunicação muito legal, porque eles sentem como se fosse um alívio daquilo que está sendo normalizado e sentem que eles podem praticar, que eles podem fazer e que eles podem se sentir mais livres para conhecer o próprio corpo. Por exemplo, se tocar. Muitas pessoas da terceira idade, principalmente mulheres, nunca se tocaram, nunca tiveram um prazer sozinha. Nunca utilizaram o dedo, o chuveirinho, que era muito conhecido pelas mulheres, que é muito conhecido, né, pelas mulheres, ou teve algum tipo de sex toy. Então, quando a gente traz isso para a pessoa e essa mulher começa a conhecer o corpo dela na terceira idade, ela traz isso para o relacionamento. Ela começa a se dar prazer. Mas o parceiro já não consegue mais ter uma ereção. E isso é normal, mas o amor deles vai além do sexo. Mas ela tem um novo amigo ali, que poderia ser um sex toy que está dando essa parte que falta ao relacionamento, que hoje ela não consegue ter, porque tem realmente disfunções que não tem jeito, não adiantam tomar nenhum tipo de
medicamento, nem nada disso, que não vai conseguir ter a ereção. E aí a gente sexo, ele vai muito além da penetração. Ele vem para o toque, é o beijo, e tudo isso eles cultivam muito mais quando a gente acaba trazendo uma comunicação aberta sobre esses temas e eles acabam aplicando no dia a dia deles. Stephanie, com o avanço das tecnologias digitais e a prevalência de redes sociais, a atual geração tem acesso a uma quantidade enorme, sem precedentes de informações sobre o sexo desde muito cedo, uma idade muito precoce. Inclusive, alguns estudos indicam que essa exposição pode influenciar a percepção e as atitudes em relação à sexualidade, tanto com impactos positivos como também quanto negativos. Como é que você avalia o papel da educação sexual formal nas escolas diante desse cenário? E além disso, como incluir a educação sexual nas escolas de uma maneira positiva para que esses jovens, de fato, possam equiparar os conhecimentos, possam ter conhecimentos críticos, para navegar por esse vasto mar de informações, diferenciando conteúdos saudáveis de prejudiciais e formando uma visão equilibrada sobre o sexo? Primeiramente, na minha opinião, a educação sexual ela tinha que ser muito estudada por estado. Como eu disse, a percepção sexual aqui de São Paulo é muito diferente de uma cidadezinha no interior do Pará. Então, essas questões culturais e também regionais interferem muito no que você tem que apresentar em cada região. Então, tem região que você tem que ensinar o que é um abuso sexual. O que é isso? Como se percebe que você está sofrendo um assédio? Tem regiões que você precisa falar mais sobre gravidez, porque a taxa de gravidez naquela região é muito alta. Então, eu acho que o governo deveria expor um pouco mais essa questão, justamente para entender que cada estado ele vai ter uma necessidade diferente. E hoje não adianta, o jovem ele tem acesso a todo tipo de conteúdo adulto, basta pegar o smartphone e entrar ali em qualquer site que ele vai ter acesso a tudo isso. E a gente tem que desmistificar, porque a gente vê que nesse tipo de conteúdo adulto, ainda a mulher ela é muito explorada nos vídeos, ela muitas vezes apanha, muitas vezes ela está sofrendo, muitas vezes ela está sofrendo ali várias coisas com relação aos homens que estão praticando o sexo com ela. Então isso, os jovens acabam levando isso para a vida sexual deles. Eles acreditam que fazer aquilo com a mulher é o certo. Então a gente tem que esquecer essa parte de que o jovem não tem tanto acesso. Não, o jovem ele tem acesso a tudo, inclusive as coisas mais bizarras da internet. Então a gente tem que trazer isso como pauta também, para ele conseguir diferenciar o que é vida real do que é encenado em filmes, do que é apresentado ali como conteúdo adulto. E nem só isso, entender essa questão das ISTs, que, como eu disse, a taxa de IST entre os jovens aumentou muito no decorrer dos anos, porque só pensa nessa questão da gravidez, mas esquece todas as ISTs que a gente tem aí. Então, é apresentar isso e trazer isso não uma vez na vida, mas é pelo menos de 4 em 4 ter alguma formação, trazer uma sexóloga que possa tirar dúvida desses alunos sem que os professores estejam ali, porque quando o professor está ali, acaba que o aluno ele fica muito constrangido de estar fazendo uma pergunta. Ou faça uma pergunta por escrito para essa sexóloga, para essa fisioterapeuta pélvica, para esse psicólogo, para esse ginecologista responder aquela pergunta. Porque muitas vezes a dúvida é, por exemplo, não sei introduzir um absorvente interno. Esse é o grau de perguntas que a gente vai ter. É um grau que a gente acha que as perguntas vão ser perguntas elevadas, que já são mais do ato sexual, mas na verdade é muito o pré, é muito o que acontece no meu corpo quando eu estou tendo uma menstruação, o que significa a menstruação, como que eu posso colocar um absorvente. São perguntas básicas que muitas vezes não são respondidas. E é o que eu disse, nunca anulo o papel dos pais nessa história.
Não adianta colocar toda a responsabilidade na escola. Os pais têm sim que se comunicar, têm sim que ajudar a entender esse mundo, porque senão vai entender de uma outra maneira. Minha mãe sempre foi muito aberta comigo em questão da minha sexualidade, ela sempre conversou sobre tudo comigo. E eu vejo a base que isso me deu em eu não errar em muitos aspectos da minha vida com relação à minha vida sexual ou minha sexualidade. Então ela me deu uma base muito maior do que, por exemplo, o colégio me deu na minha época de adolescente. Stephanie, para a gente encerrar, a normalização da diversidade de identidades sexuais e de gênero é uma característica marcante da atual geração, refletindo mudanças significativas nas conversas sociais sobre sexo e também sobre identidade. Inclusive, pesquisas sugerem que os jovens de hoje estão mais abertos a explorar e a expressar essas diversas formas de sexualidade e de identidades de gênero do que as gerações anteriores. A gente vê, né, muita polêmica, escuta muita polêmica sobre esse assunto. Então, diante dessa tendência, como a inclusão e o respeito pela diversidade sexual e de gênero podem ser promovidos para que todos os jovens se sintam representados, mas principalmente seguros para explorar sua identidade e também sua sexualidade? Nossa sexualidade, ela tem muito a crescer ainda. A gente vê que antes era uma sigla LGBT, hoje já é uma sigla muito maior, LGBTQIAPN+. Então já é uma sigla muito maior que está incluindo diversos tipos de pessoas que se aceitam de tal maneira com a sua sexualidade ou até mesmo identificação de gênero. E isso, ele é um fruto da gente estar estimulando essa sexualidade. Tem pessoas que passaram a vida gostando de mulheres, uma mulher gostando de uma mulher, só que nunca teve a coragem de chegar e experimentar isso. Hoje as pessoas, os adolescentes, eles estão mais abertos a provarem e entenderem o que realmente eles gostam, sem nenhum tipo de preconceito ali entre os amigos. Óbvio que entre os pais, entre os avós, entre o pessoal da outra geração vai ter algum tipo de tabu. Mas hoje é entender realmente que o mundo ele é muito maior do que a gente achava. Então as pessoas se identificam de tal maneira, e eu respeito, e você deve respeitar também, do jeito que ela se sente bem. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa não conseguir estar bem com si mesma, por conta de preconceitos alheios. E isso vai acontecer. A gente tem que aceitar, tem coisas que a gente não entende como pessoa, muitas pessoas falam, não, mas como pode ser isso, ou como pode ser aquilo? Pode sim. Cada um é livre para fazer a escolha que quer com relação à sua vida. Então é muito importante que a gente normalize esses tipos de relações e também, não que necessariamente, uma coisa que eu particularmente sou contra, de ter o vocabulário neutro. Isso para mim é um vocabulário muito mais exclusivo do que inclusivo, porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual ou auditiva, para entender esse tipo de vocabulário, vai ser uma coisa muito maior do que é o número de pessoas que não se consideram de nenhum gênero, não binárias. Então, eu acho muito importante também que a gente tenha uma noção de um mundo como um todo, a gente não tentar excluir nenhum tipo de gênero ou de classe ou de alguma pessoa com deficiência. Então a gente tentar ser mais inclusivo e também ter limites ali em algumas coisas, mas explorar a sua sexualidade e entender o que ela representa é fundamental. E vai ter críticas, o nosso mundo ainda ele é muito fechado, tem muito a crescer, muito a abrir a mente, mas a gente está caminhando nesse caminho de abrir realmente a nossa mente. E acho que isso é o mais importante, a gente tentar, nós como pessoa, tentar ter a mente mais aberta, tentar entender o que aquela pessoa está tentando te passar, o que ela representa para ela mesma, e é isso que importa, o que ela é para ela mesma. Stephanie, eu adorei o nosso bate-papo. Eu quero agradecer
a sua, né, disponibilidade para vir aqui, para falar sobre esse assunto que ainda é um tabu para muita gente, principalmente por sanar diversas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Obrigada pela participação e eu gostaria também que você deixasse o seu site aí para quem quiser descobrir produtos novos que estão no mercado. Com certeza. Eu vou indicar o nosso Instagram, que lá a gente tem muito conteúdo legal para quem quer conhecer mais sobre os produtos, é @INTT Cosméticos, Cosméticos. E também quem quiser saber mais sobre sexualidade e relacionamento, tem o meu Instagram, que é o prazer.ste, STE, que vocês também podem ter acesso a muitos conteúdos bacanas que possam ajudar vocês a viverem uma sexualidade aí mais plena. E eu quero agradecer, muito obrigada pelo programa aqui de hoje, foi muito bacana. Adoro trazer esses assuntos para que a gente possa cada vez mais cultivar nossa sexualidade e trazer isso de uma maneira leve e gostosa. Obrigada, Stephanie. Volte quando quiser, tá bom? Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.